Quando você encontrar, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor. 1 Timóteo 3. Estamos estudando sobre as características de um presbítero que de fato é chamado por Deus. O que esse homem precisa possuir. E esse texto precioso há de falar aos nossos corações hoje. 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Diz assim a santa lei do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nós fomos até aí. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Amém? Esse texto que nós meditaremos hoje. Pode sentar, ainda que não seja todo o versículo, mas nós vamos entrar no versículo 3 hoje. E louvado seja Deus, irmãos, porque o Senhor é o Deus que nos ensina quais são as características que um presbítero deve possuir. Louvado seja Deus, porque presbíteros na igreja não são escolhidos apenas porque nós gostamos da pessoa, ou porque é um cara legal, ou porque a gente acha que aquela pessoa tem que estar no presbiterato, mas sim porque o Senhor manda, porque o Senhor institui, porque o Senhor orienta. E nós estamos caminhando em cada uma dessas características, entendendo que a igreja não deve, então, caminhar na direção de homens, mas sim na direção da preciosa palavra de Deus, porque é sempre necessário que a gente lembre aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui. Quando Paulo está falando sobre essas características, ele diz, como nós acabamos de ler, é necessário. Então, é uma necessidade que os presbíteros possuam cada uma dessas características aqui escritas pelo apóstolo Paulo, enquanto inspirado pelo Espírito Santo, falando ao jovem pastor Timóteo sobre como ele deveria ali lidar com essa questão na igreja, ordenando presbíteros, por meio da votação da igreja, homens que a igreja reconhecesse e vissem cada uma dessas características. E com isso firme na nossa mente, nós vamos aprender hoje que mais uma das características que o Senhor nos ensina que o presbítero deve ter é que ele não pode ser um homem dado ao vinho. É isso que nós lemos aqui, logo no comecinho do versículo 3, não dado ao vinho. E a gente precisa entender isso, irmãos. No seminário, alguns professores sabiamente diziam que um pastor, e quando se fala pastor, entenda também o presbítero, porque eles são pastores da igreja. Um pastor ele precisa tomar cuidado com as 3 barras. A barra do ouro, a barra da saia e São João da barra. E sim, queridos, isso é uma verdade. E há sabedoria na fala desses pastores que estão ali ensinando seminaristas. Porque, veja, os pastores, de fato, precisam tomar cuidado com o dinheiro, com amor ao dinheiro, com também a lascívia, com a barra da saia, com mulheres que não são a sua mulher, e também com São João da barra, que é um cunhaque, né? Um cunhaque muito conhecido. E quando nós olhamos a vida de muitos homens, hoje em dia, no meio do povo de Deus, amados irmãos, nós temos visto que, infelizmente, o álcool ele tem sido a causa de desgraça de muitos pastores e também de muitos presbíteros. O álcool tem derrubado esses homens, tem trazido também ali escândalo à igreja, tem trazido sofrimento ao povo de Deus. Vários homens e mulheres têm passado por isso, e quando você entender o álcool, não pense apenas no presbítero, não pense apenas no pastor, mas pense também em todo o povo de Deus, porque não são apenas presbíteros e pastores que têm passado por a dificuldade de lidar de maneira errada com a bebida alcoólica. E sendo Deus um Deus sábio, sendo Deus um Deus excelente, um Deus cheio de sabedoria, Ele vai tratar com aquele que é um modelo para o rebanho. Lembre-se disso, os presbíteros são modelos para o rebanho. São aquelas pessoas que devem dizer para o povo de Deus, como o apóstolo Paulo falou, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. E nós temos visto que essas características dos presbíteros também precisam fazer parte da vida de todo crente. Todo crente também precisa ser um modelo para as pessoas que estão ao seu redor. Mas é dado aos presbíteros, é dado ao pastor mais autoridade e também mais visibilidade. E essas pessoas, então, que são da igreja, os membros da igreja, devem olhar para esses homens e entender esses homens como modelo, como referenciais a serem seguidos. E veja, Paulo não deixa passar essa importante característica, essa importante área na nossa vida. O como nós devemos lidar com a bebida alcoólica.
Paulo vai dizer, olha, o presbítero, o pastor, ele não pode ser alguém achegado, ele não pode ser alguém dado ao vinho. Mas o que é que isso quer dizer, irmãos? Será que é pecado o uso de bebida alcoólica? Será que um presbítero ou um pastor não pode tomar bebida alcoólica? Será que o cristão, o crente, não pode ingerir bebida alcoólica? Essas são perguntas importantes que nós devemos nos fazer quando olhamos para esse texto. E para responder a essas perguntas, a gente não vai olhar para aquilo que se chama hoje de usos e costumes. Um pastor acha assim, um conselho acha assim, fulano, beltrano e cicrano diz isso. Não, nós não somos guiados por homens, nós somos guiados pela palavra. E para responder a essas perguntas, então, nós precisamos voltar à Escritura, analisar a palavra de Deus, olhar para ela ali de uma maneira mais analítica acerca desse ponto. E quando nós olhamos a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse, nós não vemos o Senhor sendo contrário ao consumo de bebida alcoólica, dizendo que consumir bebida alcoólica é um pecado. Não há nenhuma fala do Senhor, nenhum texto bíblico, nenhuma instrução do Senhor acerca disso, dizendo que consumir bebida alcoólica é pecado. E você deve se lembrar de maneira muito clara do primeiro milagre de Cristo. O Senhor Jesus, aquele que era o pastor perfeito, o presbítero perfeito, um homem que andou por essa terra e nunca pecou, em seu primeiro milagre, ele transforma água em vinho. O primeiro milagre relatado de Cristo na Escritura é estar em um casamento, faltar vinho, e o Senhor Jesus transformar água em vinho. E não entenda que Jesus transformou água em suco de uva, porque essa não era a realidade. O texto vai nos mostrar que o vinho ele foi levado a um homem que ali era responsável por checar na festa a qualidade do vinho, por saber se o vinho era bom ou por saber se o vinho era ruim. E o homem vai dizer, olha, você guardou o bom vinho até o final. O Senhor Jesus, ele transforma água em vinho, irmãos, e se fosse errado o uso de bebida alcoólica, Jesus estaria pecando, porque Jesus estaria fazendo algo que é errado. Jesus estaria dando às pessoas algo que é errado, e o próprio Cristo não faz isso. Ele transforma água em vinho, porque não era errado ingerir, e não é errado ingerir bebida alcoólica. Jesus e seus discípulos estavam comendo a Páscoa, e quando nós lemos esse relato da instituição da Santa Ceia do Senhor, o Senhor tinha pão à mesa, e o Senhor tinha vinho à mesa. Não era suco de uva, era vinho. E no momento que o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia, o Senhor tomou pão e o Senhor tomou suco de uva? Não. O Senhor tomou pão e o Senhor tomou vinho e deu aos seus discípulos, dizendo, esse é o cálice da nova aliança. É por isso que nós não ceiamos com suco de uva, nós ceiamos com vinho. Quando nós olhamos a prática da igreja entendendo isso, porque você pode dizer, mas pastor, ali não era vinho, ali era suco de uva. Quando você vai ver o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, repreendendo os irmãos porque estavam ceando de maneira errada, o apóstolo Paulo vai dizer àqueles irmãos que eles não estavam esperando uns pelos outros e que eles estavam se embriagando. Ou seja, os irmãos da igreja ceiavam com vinho, o erro não era ceiar com vinho, o erro era tomar vinho demais. O erro era, de fato, se embriagar. Quando nós olhamos, então, para a Escritura Sagrada, nós vemos, irmãos, que não é errado o crente ingerir bebida alcoólica. Não tem uma proibição bíblica para isso. Nem mesmo pastores e nem mesmo os presbíteros. Porque Paulo não vai dizer, e nós vemos isso aqui também em Timóteo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele não vai dizer, olha, é necessário que o presbítero não tome vinho, não ingira vinho, não tome nenhum tipo de bebida alcoólica. Não, não é isso que o apóstolo Paulo fala. O que Paulo está falando ao jovem pastor Timóteo é necessário que ele não seja um homem dado ao vinho, um homem achegado ao vinho. E nós precisamos recorrer, então, ao entendimento dessa palavra no original. O que é ser dado ao vinho? Foi traduzido aqui como dado, mas o que é isso? O que é que a Escritura nos ensina? O comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele vai dizer que o termo do original descreve uma pessoa que passa um longo período com a taça de vinho na mão e, portanto, bebe em excesso. É isso que é ser dado. É passar um longo período, é ser quedado, é ser chegado àquilo. O reformador João Calvino ele vai dizer que com o termo paranoion, os gregos descreviam não apenas a embriaguez, mas qualquer tipo de descontrole
ao ingerir, ao beber vinho. O problema, então, irmãos, não está no vinho ou em outra bebida alcoólica, porque o próprio Senhor Jesus nos ensina que não é aquilo que entra pela nossa boca que nos torna impuros, mas sim aquilo que sai da nossa boca. As palavras erradas que nós dizemos, as coisas que nós falamos que não deveríamos falar. O pecado não é ingerir bebida alcoólica. O pecado, ele reside no uso excessivo, no uso errado, no uso incorreto da bebida alcoólica. E é isso que nós encontramos na Escritura. Nós encontramos a palavra do Senhor nos ensinando que o crente, ele não pode se embriagar. O crente não pode beber demais. O crente não pode ali perder as suas faculdades mentais por causa da bebida. E é isso que é ensinado nesse texto. É necessário que o presbítero, aquele que é o modelo para o rebanho, que ele não seja uma pessoa que se embriaga. Uma pessoa que tem o pecado da embriaguez, que vive no pecado da embriaguez. Efésios 5,18 nos ensina de maneira muito clara isso. Veja, não é não beba vinho mais uma vez. É não se embriaguem com o vinho. Que leva ao quê? Que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha o que o Senhor nos ensina. Não se embriaguem com o vinho. Mas, pelo contrário, se deixem encher do Espírito Santo. E é assim que o crente deve ser, irmãos. O crente não é alguém cheio de bebida alcoólica. O crente não é alguém tomado pela bebida alcoólica. O presbítero não é alguém tomado pela bebida alcoólica. Um crente é alguém tomado, cheio do Espírito Santo de Deus. E qual é o fruto do Espírito, amados irmãos? Gálatas 5, 22 e 23 nos mostra isso. O apóstolo Paulo também, falando da igreja, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E olha o que ele diz, e contra essas coisas não há lei. Você pode ser amoroso, alegre, paciente, amável, cheio de bondade, cheio de fidelidade, cheio de mansidão, cheio de domínio próprio, e contra isso não há uma lei que proíba você. Mas há uma lei que te proíbe se embriagar. E quando você faz isso, quando você quebra essa lei, quando você bebe além da conta, quando você ingere bebida alcoólica em excesso, quando um homem faz isso, ele deixa completamente de viver aquilo que é o fruto do Espírito. E você precisa analisar isso. Quando Paulo está dizendo, não se embriaguem, se encham do Espírito, você vai ver que a embriaguez, ela nos leva a viver uma vida completamente estranha ao fruto do Espírito Santo. Ora, um homem que se embriaga, ele perde o amor. Porque ele perde o amor a Deus e ao próximo. Ele perde o amor a Deus naquele momento porque ele se rebela contra Deus. Um homem embriagado não é um homem que está amando a Deus. Ah, eu amo a Deus e eu estou aqui bêbado. Não, ele não faz isso, porque ele está quebrando a lei do Senhor. E Jesus ensina que se nós amamos ao Senhor, nós obedecemos aos seus mandamentos. Nesse momento, um homem que está embriagado, ele não ama a Deus. Mas ele também não ama o seu próximo. Porque quem aqui sabe e já viu alguém que está embriagado, sabe que esse homem embriagado, ele pode até mesmo atentar contra a vida do seu próximo. Coloque um homem embriagado no volante de um carro. E ele passa a ser uma arma ambulante. Ele passa a ser alguém que está colocando a vida das pessoas ao seu redor em risco. Quando o homem também se embriaga, ele perde a alegria. Porque alguém que está embriagado, ainda que pareça alegre, ele não está alegre, porque a alegria verdadeira que a palavra do Senhor nos ensina é de nós glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele. Quando o homem está embriagado, ele não está se alegrando em Deus, ele não está fazendo suas obras e pode se alegrar sabendo que ele está fazendo aquilo para a glória do Senhor. Então, quando o homem se embriaga, ele perde a sua alegria, ele não consegue se alegrar no Senhor. Você já viu algum bêbado dando glória a Deus de verdade? Que bom, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Não, ele nem sabe do que ele está fazendo. Ainda que ele fale algo de Deus, as suas palavras são mentirosas. São falhas, são enganosas. Porque é isso que a embriaguez faz. Ela tira a alegria. E pós-embriaguez, o que nós encontramos como resultado é ressaca, é mau humor. É um homem ali murmurando, mal-humorado, cheio de dor de cabeça. Ele tira a alegria da casa porque ele vomita tudo. Ele tira a alegria da esposa porque ele não serve sua esposa como deveria. Ele tira a alegria dos filhos porque em vez de ser uma bênção,
ele se torna como o diabo dentro da sua própria casa. Um homem embriagado, amados irmãos, é uma pessoa que perde a paz, que também é fruto do Espírito. Alguém embriagado não goza de paz verdadeira. Enquanto o homem está embriagado, ele pode pensar que ele conseguiu se livrar dos seus problemas, mas pelo contrário, ele acrescentou à sua vida mais um problema. Porque agora, naquele momento, ele está se rebelando contra o Senhor. Ele está agindo como um inimigo de Deus. Ele está agindo como alguém que afronta a Deus. Então, em vez de estar em paz com Deus, um homem embriagado é um homem que se rebela contra Deus. Não pode existir um rebelde que tenha paz com Deus. Um homem embriagado é alguém que perde a paciência. Ou você já encontrou algum bêbado paciente? Você com algum bêbado, ele fala assim, não, tá tudo certo, eu espero o meu tempo, traga a cerveja que eu estou pedindo para você, quando você quiser. Não. Um homem embriagado, ele é impaciente, contrariando a obra do Espírito Santo. Um homem embriagado perde também a amabilidade. Bêbados são facilmente irritadiços. Eles não são pessoas amáveis. Pise no calo de um bêbado e você vai ver aquele homem se transformar. Um homem embriagado perde a bondade. E como isso é sério, amados irmãos? É um homem que não é bondoso. Ele passa a ser um homem que gasta dinheiro em excesso com a bebida. Um homem que, em vez de cuidar da sua esposa, em vez de cuidar dos seus filhos, afunda a sua casa em dívidas por conta da bebida alcoólica. É por isso que o homem embriagado, ele se torna como o diabo. Veja, ele mata, ele rouba e ele destrói o seu próprio lar. Ele mata a alegria, ele rouba a alegria, ele destrói seu casamento, ele arruína tudo. Ele é, de fato, um homem que está agindo como um servo do diabo. É por isso que um presbítero não pode ser assim, entenda isso. Um homem embriagado perde a fidelidade, porque na embriaguez, a fidelidade a Deus é quebrada. E muitas vezes, a fidelidade ao cônjuge. Ele traz sua esposa, ele arruína seu casamento. Um homem embriagado perde a mansidão. Pessoas bêbadas não são mansas, pessoas bêbadas são irascivas. Discutir com um bêbado é uma loucura. E a última parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. E sobre o efeito do álcool. Um homem não sabe o que faz. Ele perde o controle de si, das suas palavras, das suas atitudes, dos seus sentimentos, até mesmo dos seus sentidos. Seu corpo chega a cair na rua. Ele faz coisas que no outro dia você vai falar para ele, você fez isso, ele vai dizer, eu não acredito, eu não me lembro, eu não fiz isso. Porque é assim que um homem embriagado vive. Quando alguém se embriaga, essa pessoa deixa de lado todo o fruto do Espírito Santo. Quando a bebida entra em excesso no nosso sangue, irmãos, nós deixamos de lado todo o fruto do Espírito. E não é isso que o Senhor requer para nós. Não é isso que o Senhor espera dos presbíteros da igreja. Se um homem não consegue se controlar com a bebida alcoólica, seja por livre escolha, dizendo, eu não quero beber nada, ou seja por responsabilidade, dizer, eu tomo bebida alcoólica, mas eu tomo da maneira certa, eu nunca fico embriagado. Se um homem não consegue se controlar com o uso da bebida alcoólica, esse homem não pode ser presbítero da igreja. Esse homem não pode estar no presbiterato. Afinal, pense como seria ter um homem chegado à bebida alcoólica, dado a bebida alcoólica, no presbiterato da igreja. Como é que esse homem embriagado poderia confortar um irmão que perdeu um ente querido? Você gostaria de, num momento de luto, ser consolado por um bêbado? Um presbítero bêbado da igreja, vem cá, meu irmão, vamos conversar. Nenhum de nós, irmãos. Como é que esse homem poderia aconselhar alguém se ele está bêbado? Como é que esse homem poderia lidar com os problemas da igreja se ele se torna irascível? Como é que um homem que é chegado à bebida alcoólica pode ser um bom testemunho para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora da igreja? Como é que um homem que é dado à bebida alcoólica pode tomar decisões sábias em uma reunião de conselho? Como é que ele pode fazer uma visita? Como é que esse homem pode pastorear a igreja? Nenhum de nós deve desejar ter um pastor bêbado, um presbítero bêbado. Porque álcool em excesso e presbiterato são duas coisas que não combinam. São duas coisas que não andam juntas. Assim como o álcool em excesso e o crente. E nós precisamos ficar atentos a essas características, irmãos. Para que nunca a gente coloque um homem que é dado ao vinho no presbiterato da igreja, no governo da igreja. E nós precisamos entender isso. E se entendermos isso,
nós devemos refletir sobre algumas coisas. Se nós entendemos o que foi escrito até aqui, nós precisamos refletir sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Entendemos que nós não podemos julgar pastores, presbíteros, irmãos nossos, que fazem uso de bebida alcoólica de maneira moderada. Não cabe a nenhum de nós, irmãos, dizer que quem toma bebida alcoólica está pecando. Porque a palavra de Deus não diz isso. Nós estamos colocando algo que a palavra de Deus não diz, nós estamos indo além da palavra de Deus. Nós estamos emitindo um juízo de maneira errada, um juízo falso. Então nós não podemos julgar aos nossos irmãos que ingerem bebida alcoólica dizendo que eles estão errados. Se você faz isso, você peca. Porém, isso não significa dizer que nós não podemos julgar um irmão que faz uso da bebida alcoólica em excesso. Isso não significa dizer que eu não posso julgar um irmão quando ele está embriagado. Isso não significa dizer que eu não posso dizer que esse irmão, quando ele se embriaga, ele está pecando. Não, se alguém se embriaga, se alguém toma bebida alcoólica em excesso, se alguém perde as suas faculdades mentais, veja, isso precisa ser julgado pela igreja e precisa ser dito, isso é errado. Nós deveríamos, irmãos, sabemos de casos assim no nosso meio, fazemos denúncias ao conselho da igreja, escrever uma carta ao conselho da igreja, denunciando a esse irmão. Se nós temos provas, se nós temos testemunha, se nós temos ali coisas que nos mostram que isso é uma verdade. Porque o conselho da igreja deve chamar esse irmão a arrependimento, porque Deus disciplina quem ama. E se esse irmão não se arrepender, se esse irmão continuar na prática do seu pecado, esse irmão precisa ser excluído da igreja, porque ele não está vivendo como um crente. Ele está vivendo uma vida estranha ao verdadeiro evangelho. Então a embriaguez nós julgamos. O uso da bebida alcoólica de maneira moderada, nós não julgamos. E nós precisamos entender isso. Mas também nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos também, mesmo que não nos embriagando, nós precisamos também ter cuidado com o uso da bebida alcoólica. Devemos ter cuidado, em primeiro lugar, para não tomá-la em excesso, não ingeri-la em excesso. E aqui eu preciso salientar a você, lembrar a você, que cada corpo de cada pessoa processa de maneira diferente o álcool. Tem pessoas que vão tomar uma taça de vinho e vão ficar embriagadas. Tem pessoas que vão tomar mais do que uma taça de vinho e não vão ficar embriagadas. Cada corpo processa de uma maneira diferente o álcool no sangue. Alguns ficam bêbados com pouca bebida, outros não. É por isso que ter moderação e ao ingerir bebida alcoólica é uma coisa que é uma necessidade. É por isso que nós concordamos com aquilo que a lei do nosso país diz, que apenas aquele que é maior de 18 anos deve fazer uso de bebida alcoólica. Por quê? Porque nós supomos que com 18 anos aquela pessoa se tornou um homem, uma mulher adulta e tem agora maturidade para poder discernir sobre o uso disso que pode fazer mal. Nós precisamos ter cuidado com isso. E se você quiser se abster disso, porque você pode dizer assim, mas pastor, para eu evitar um excesso, para eu evitar isso, eu me conheço, eu sei da minha vida passada, eu sei do que eu fiz, sei como já lidei com vinho, com bebida alcoólica, eu não quero mais beber nada. É uma escolha sua e você é completamente livre para isso, e Deus vai ser glorificado na sua vida dessa maneira também. Mas se você for ingerir, você precisa entender que aquilo você deve fazer com responsabilidade. Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas também, irmãos, nós precisamos ter cuidado com o escândalo. Porque algumas pessoas, por não terem a mente solidamente transformada e conformada ao Evangelho, por não entenderem a Escritura com profundidade, vão se escandalizar quando a gente estiver bebendo. Pessoas que criaram um estereótipo de crente, que não pode beber, quando verem um crente gerindo bebida alcoólica, vão se escandalizar. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque um presbítero que utiliza vinho de maneira errada para escandalizar pessoas, ele também está errando. Um crente da mesma maneira. E nós precisamos tomar cuidado. Olha, eu vou tomar um vinho, eu estou postando fotos na internet. Aquele irmão pode olhar para você e dizer, mas o pastor tomou só aquela garrafa, o presbítero tomou só aquela garrafa, ou ele tomou mais 3. Eita, a bebedeira ali foi grande, não foi virar a noite bebendo, você tomou uma taça. Mas você postou uma foto na internet. Você está escandalizando pessoas. Você postou uma foto no bar. Você postou uma foto regado ali, sentado numa mesa, onde estava todo mundo bebendo, mesmo que você não tivesse. É aquilo que a palavra do Senhor nos chama de aparência do mal. E a Bíblia nos ensina que nós devemos fugir da aparência do mal.
A aparência do mal não é o mal em si, é aquilo que aparenta o mal. E tudo aquilo que aparenta maldade, eu também preciso fugir. Eu também preciso ter cuidado, para que eu não leve outra pessoa a pecar por causa da minha atitude. Se eu estou na minha casa, eu estou recebendo alguém na minha casa, que eu sei que tem problema com a bebida, aquela pessoa vai se escandalizar, eu não bebo. Por amor ao meu irmão, por cuidado com o meu irmão. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 14, versículo 20 e 21. Paulo vai dizer assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, e olha o que ele fala, nem beber vinho. Percebe como é esse ensino bíblico? Nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Porque se meu irmão olha para mim, ele está do meu lado, ele é maturo na fé, ele diz, se você comer carne, é pecado. Se você comer carne com sangue, é pecado. Naquele momento, você fez aquela cabidela maravilhosa. Vou deixar guardado aqui na geladeira. Quando ele sair, eu como. Aí você me chama. Você fez para ele, ele não comeu, me chama que eu como. A gente vai na paz, irmãos. É bênção. Mas naquele irmão que tem a consciência fraca, não coma. E veja que Paulo coloca carne e vinho na mesma perspectiva. Se vinho fosse pecado, não estaria aqui. Entende? Ele está colocando de maneira muito clara, é melhor não comer carne e nem beber vinho. Nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Isso é amor ao próximo. E isso é pensar no meu próximo. E isso é cuidar do meu próximo. E isso é ser como Cristo. Portanto, você vai ingerir bebida alcoólica, faça com responsabilidade quanto à quantidade, mas também quanto ao cuidado para com o seu próximo. Evita beber em público, no sentido de estar ali com os seus amigos, se não forem amigos que são realmente maduros na fé. Vai receber alguém em casa, vai servir, estou fazendo uma massa deliciosa, quero servir uma garrafa de vinho. Pergunta àquela pessoa antes: meu irmão, você tem problema com bebida alcoólica? Você toma vinho? Tem, meu irmão. Não, então é refrigerante aqui em casa. E suco de uva. Está na bênção. Mas não escandaliza. Não posta foto com bebida. Não faz isso. Não importa o ambiente que você esteja, o que você esteja fazendo. Não posta foto com bebida. Não há necessidade. Para quem vai ficar mostrando isso na internet para as pessoas? Ninguém sabe o limite que a gente bebeu. Cuidado com as crianças. Cuidado com elas. Tanto para que elas não peguem a bebida alcoólica sem você perceber e ingiram, como também com o ensino que você está dando aos seus filhos acerca daquilo. A maturidade e imaturidade. Nossos filhos são irmãos nossos e nós precisamos entender isso também. Se isso vai fazer ele pecar, a gente não bebe. Como é que meu filho está lidando com isso? Que imaturidade ele tem? Cuidado com os descrentes. Cuidado com aquilo que os ímpios podem pensar. Quando você gerindo bebida alcoólica, examine a você mesmo naquela situação e veja, nessa situação eu glorifico a Deus. Porque se eu não glorificar a Deus, eu não vou beber isso. Se eu fizer alguém pecar, eu não vou beber isso. E se você já tem uma vida pregressa antes de se tornar um cristão, onde você era envolvido com alcoolismo, onde você bebia em excesso, onde você sabe que a bebida trouxe desgraça à sua vida e à sua casa, não brinca com fogo. Não brinca com fogo. Tem cuidado com isso. Você foi salvo e regenerado, mas você ainda é pecador. Cuidado com essa realidade. Porque para você voltar para a dependência química, é um passo muito curto. Nós precisamos entender isso, irmãos. Os presbíteros da igreja são modelos nisso. Devem ser modelos nisso. E nós precisamos olhar para o nosso Supremo Pastor e ver que o nosso Supremo Pastor foi um homem que, em vez de ser cheio de vinho, ainda que ele tomasse vinho como ele tomou na ceia, ele não era cheio de vinho, ele era cheio do Espírito. Quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos um homem ali cheio de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. E demonstrando isso todos os dias e em todos os momentos da sua vida. É engraçado que Jesus nunca acordou mal-humorado.
A pessoa que bênção. Até quando ele estava ali no barco dormindo, cansado, no meio da tempestade, os discípulos acordaram a ele. Ele não deu grito nos discípulos, não jogou um do barco. Foi lá, pastoreou eles. Porque em todo momento da vida de Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. E é por isso que nós não encontramos em nenhum momento da vida de Cristo nenhum relato dele embriagado. Não há um relato do Senhor embriagado. Nada. Ele esteve sempre sóbrio, sempre pronto a atender, sempre pronto a pastorear, sempre pronto a cuidar do povo de Deus. É assim que deve ser um presbítero. Ora, ele está na sua casa, jantando com a sua esposa, ele toma uma taça de vinho. Naquele momento que ele está tomando uma taça de vinho, ele pode receber uma ligação: pastor, morreu minha mãe. Presbítero, morreu meu pai. E ele tem que estar pronto para sair dali, com as faculdades mentais dele em perfeito estado, e aconselhar a quem quer que seja. É sempre sóbrio, porque nós precisamos de pastores como o nosso pastor, homens que não sejam achegados, homens que não sejam dados ao vinho. Isso é maravilhoso. O que nós encontramos na Escritura é, em vez de encontrarmos o Cristo bêbado, mesmo no momento mais difícil da sua vida, em vez de encontrarmos ele bêbado, o que nós encontramos é o nosso Cristo em oração ao Pai. Várias vezes nós encontramos isso. Às vezes relatos de até ele passar a madrugada toda orando, perto da sua morte, ali, chegando pertinho. Ele não virou para os discípulos e disse: rapaz, a gente precisa tomar uma, estou estressado demais, preciso tomar um, esquecer dos meus problemas, beber para esquecer dos meus problemas, eu preciso fazer isso. Não. Ele sabia que ia passar por um momento terrível, mas em vez de encher a cara para amenizar a dor da cruz, e veja que seria possível, não é? Veja, eu vou beber ali, impossível no sentido de um homem, mas ele não pode pecar, é impossível nesse sentido. Mas o homem poderia dizer: eu vou passar por dor tão grande, eu vou anestesiar o meu corpo a essa dor, eu vou me encher de bebida alcoólica para que eu nem sinta mais os cravos entrando. Veja, ele não faz isso. Ele vai à presença do Pai, ele não procura força e analgesia na bebida, ele procura força no Senhor, e ele ora dizendo ao Senhor assim: tendo falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Pai, eu vou morrer, e eu só quero uma coisa: glorifica o teu nome. Mas sabe como ele não estava pensando nele? Eis um homem cheio do Espírito Santo, cheio de domínio próprio, cheio de mansidão, cheio de amor ao Pai. E isso é um ensino importantíssimo para nós, irmãos. Na hora da morte, do sofrimento, Jesus não busca refúgio na bebida. E é isso que nós precisamos também dizer ao nosso coração. Da mesma maneira, nós não podemos buscar refúgio na bebida, irmãos. Nós precisamos buscar refúgio em Deus. Nós precisamos buscar refúgio na sua palavra. Nós precisamos buscar refúgio na oração. E não importa o que você esteja passando. Não importa quão grande seja a dor da sua alma. Não importa quão grande seja o sofrimento. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se o mundo está caindo. A bebida alcoólica não é o seu refúgio. Satanás vai dizer que é. Vai tentar te enganar. Porque ele sempre faz isso. Ele sempre mostra o pecado como algo bom. Você pode ver a bebida e vai dizer: se eu beber aqui, eu saio do meu mundo, eu me esqueço dos meus problemas, tudo acaba. Não, não acaba. O que você vai ter depois da bebida é o seu problema e a ressaca. O que você vai ter depois da bebida é o seu problema e o seu corpo mais destruído. O que você vai ter depois da bebida é o seu problema e mais um problema: você pecou contra Deus. Os nossos problemas continuam lá e eles só aumentam. A embriaguez não resolve nada. Portanto, você está atribulado, você chegou aqui atribulado hoje, angustiado, sem saber do que fazer na sua vida.
sofrendo, a sua alma se contorcendo de dor. Você precisa hoje se lembrar aquilo que o salmista diz no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, o nosso refúgio é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. É nele que nós entramos. E é nele que nós estamos seguros. É nele que nós entramos. E é nele que nós descansamos. Porque ele controla tudo. Porque ele cuida de nós. Porque ele supre nossas necessidades. Porque ele é nosso pastor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E principalmente os presbíteros. Sabe por quê, irmãos? E aqui eu me dirijo a vocês, homens. Porque o ministério pastoral, o ministério do presbiterato, é difícil. Porque quando você se torna um pastor e quando você se torna um presbítero, você não tem só os seus problemas para resolver. Você tem um problema de dezenas de pessoas para resolver. Você não perde só o sono com os seus problemas. Você perde o sono com o problema do outro. Às vezes você está na mais profunda paz, descansando, relaxando, e você recebe a ligação. E você às vezes para o que está fazendo para atender aquela pessoa, e você volta ali atribulado. Estava um dia de paz, mas seu dia mudou. Você agora olha para aquele irmão e faz: meu Deus, que desgraceira está acontecendo na vida daquela pessoa. Isso rouba o sono, isso rouba, em certo sentido, a paz. Isso dá angústia na alma. E isso é bíblico, porque o Senhor nos ensina que nós choramos com quem chora. Um presbítero bíblico, ele vive assim. Ele chora com quem chora, ele sente a dor daquela pessoa. E ele vai sentir a dor sobre si de várias pessoas. Às vezes a alma se contorce. Às vezes as lágrimas não param dos olhos. E presbíteros precisam entender que mesmo diante dessas lutas tão grandes, desse ministério tão difícil, o refúgio deles que eles vão correr não é a bebida. Não é a bebida. Eles não vão se afundar nela. Eles vão buscar o Senhor. E vão se refugiar no Senhor. Nós veremos mais na frente que os diáconos têm que ter essas mesmas características. Os diáconos são assim também. Visitando órfãos e viúvas, visitando uma pessoa que perdeu o emprego, sentindo aquela dor daquela pessoa naquele momento. Ele não recorre à bebida, ele recorre ao Senhor. E é esses homens, irmãos, quando a igreja começa a vê-los, dia após dia, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, eles são um anúncio à igreja maravilhoso. Eles são um anúncio precioso à igreja. Como líderes fiéis que estão mostrando à igreja assim: olha, você também não precisa da bebida para ser seu refúgio. Você precisa se refugiar no Senhor. Percebe como presbíteros que são chamados de fato a presbiterato são bênção para a vida da igreja. A igreja olha para esses homens e faz: passaram por crises tremendas, mas continuam descansando no Senhor. É possível. Na força do Senhor, nós também podemos. Por isso que eu quero dizer para você, há uma sedenta que entrou aqui hoje buscando refúgio, há tanto tempo na bebida. E talvez você veio aqui hoje e nem sabe por que você veio. Talvez você nem imaginava estar na igreja hoje, mas você veio para cá. E você sabe que tudo que você procura é paz na sua alma. E você nunca achou. Eu quero falar para você hoje. Essa paz verdadeira, você só vai encontrar em Cristo. Em nenhum outro lugar você vai encontrar paz verdadeira. Você só vai encontrar paz verdadeira naquele que morreu e ressuscitou para pagar o preço pelos nossos pecados. Naquele que pode te perdoar, te dar vida eterna e caminhar contigo. Naquele que pode te fazer nascer de novo, tirar o coração de pedra e te dar o coração de carne, naquele que pode te dar nova vida, naquele que pode te dar o Espírito Santo para morar em você, o próprio Deus habitando em você. Se você está perdido e angustiado,
A única solução para você é Cristo. Se arrependa hoje do seu pecado. No seu lugar, você não precisa levantar a mão. A gente não vai fazer um show aqui para você. A gente não vai botar a mão sobre sua cabeça. Não, você e o Senhor. Perdoa, meu Deus, por ter andado tanto tempo longe do Senhor. Muda, Senhor, o meu coração. E o Senhor vai te perdoar. E você vai experimentar aquilo que a palavra de Deus chama de paz, que excede todo o entendimento. É um mundo caindo. E a gente cansando no Senhor. Porque sabe que está no controle de tudo. Em vez de sermos chegados ao vinho, nós devemos ser assim, irmãos, cheios do Espírito. E os presbíteros da igreja precisam ser assim também. Mas a gente não vai parar por aí hoje. Nós vamos ver que o presbítero da igreja também, ele precisa ser um homem que não é violento, porém cordato. E é isso que nós vemos aqui. Não violento, porém cordato. Está muito ligado ao outro ponto, que é inimigo de contendas. A gente vai chegar lá, no próximo domingo talvez. Mas agora a gente vai ficar aqui não violento e cordato. Essa é outra necessidade dos presbíteros. No grego, a palavra aqui traduzida por violenta, ou violento, traz a ideia de uma pessoa brigona, pronta a golpear. Conhece alguém assim? Nós estamos falando aqui de homens que sempre estão prontos para a briga. Aqueles homens que a gente chama de pavio curto. Conhece alguém assim? Pastor, eu sou pavio curto. Olha, ninguém mexa comigo não. Homens que não permitem que ninguém pise no seu calo. Se pisar no meu calo, acabou-se. E veja, brigas não são coisas, e violência não são coisas que nós demonstramos apenas com nossos punhos. Apenas com a foice, com o machado, com a espada, com a faca, não. Nós podemos demonstrar briga e violência com nossas palavras. Ou às vezes com nossos dedos nas redes sociais. Uma pessoa briguenta, ela pode agredir o outro com socos, com tapas, mas também pode ferir a outros, talvez com uma coisa que doa mais do que um soco e uma tapa. Que com 2 dias você já está melhor. Mas com palavras. Com textos. E um presbítero bíblico não pode ser assim. E a gente tem algo a examinar nosso coração nisso. Porque recentemente a gente passou por um período muito maravilhoso, bom e de paz no nosso país, não foi verdade? Um período de eleições. E talvez tenha sido um período em que foi muito possível a gente identificar pessoas assim. Pessoas que não perdiam a briga. Gente que saía de grupo com raiva. Gente que desfazia amizade. Que excluía as suas redes sociais. Que as pessoas xingavam umas às outras ali, nas redes sociais, às vezes dentro da igreja. E no domingo botava a Bíblia embaixo do braço e nada aconteceu, está tudo bem. Paz do Senhor, meu irmão. Presbíteros bíblicos não pode ser assim. E não apenas nas redes sociais, irmãos, mas um homem briguento é um homem que também não aceita desaforo. É um homem que ele está sempre ali preparado para que assim que ele for atacado com palavras por alguém, ele não vai pagar o mal com o bem, ele vai pagar o mal com o mal, porque ele pensa muito mais em si do que em Cristo. É um homem que vai dizer assim, comigo é assim, pastor, bateu, levou. E que desgraça esses homens trazem à igreja. Irmãos, vocês já pensaram se Moisés fosse um homem violento? Já pensaram nisso? Imagina Moisés descendo ali, olhando para o povo, adorando o bezerro de ouro depois de ter sido tirado do Egito. Se ele fosse um homem violento. Imagina Moisés, como a gente viu domingo passado, diante de Miriam, sua irmã, e Arão, com a mulher virando para ele, dizendo assim, é só você que ensina na igreja? É só você que profetiza? Acaso eu não posso fazer também? Imagina aquele homem olhando para ela assim, você pode pensar, não estava enxergando aquela mulher, pastor, não enxergava ela nessa hora. Imagina se ele fosse um homem violento. Que desgraça seria. Talvez você possa estar fazendo isso, olhando para um homem na igreja e pensando, esse aí vai ser um bom presbítero. Mas dizendo assim, ele só é um pavio meio curto, sabe? Ele só não perde a oportunidade para brigar. Vive nas redes sociais ali, brigando com as pessoas.
Mas eu acho que ele vai ser um bom presbítero. Se você pensar assim, em nome de Jesus, remova isso do seu pensamento, se arrependa. Porque um presbítero não pode ser alguém brigão. Como bem diz Hernandes Dias Lopes, um presbítero é um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las e não para golpeá-las. Um presbítero não pode agredir as pessoas usando palavras e atitudes. Um presbítero é alguém que atrai as pessoas por doçura e graça. O principal para mim da fala dele é o começo. O presbítero é um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las e não para golpeá-las. É aquela pessoa que, mesmo sendo atacada, ela ora por quem estava atacando. É aquela pessoa que, mesmo sendo caluniada, ela não vai dizer assim, eu queria que fosse para o inferno, mas ela vai dizer, eu queria que Deus transformasse. Que mesmo sendo ali xingado, ele vai desejar muito mais a restauração do que pagar na mesma moeda. Presbítero bíblico é alguém como Cristo, irmãos. Alguém que sabe que se seu mestre foi ferido, ele também pode ser. Jesus não foi ferido, nós também podemos ser. Jesus não foi xingado, nós também podemos ser. Alguém, quando atacado por um ímpio, não perdeu a cabeça. Você não vê Jesus fazendo isso. Atacando de volta. Mas sim pagando o mal com o bem. Alguém que entende. Um homem que é um presbítero bíblico, ele só pode ser um presbítero bíblico se ele for alguém que entende que ele não vive mais. Mas é Cristo que vive nele. E ele ama mais a Cristo do que sua própria glória, do que seu próprio corpo. Ele é alguém que ama mais a Cristo, até mesmo do que sua honra. Cristo foi desonrado. Você já parou para pensar que Jesus na cruz, ele poderia só piscar os olhos, e com um piscar de olhos, matar todo mundo ali? Só. Mas ele estava ali sofrendo, entregando a sua vida para perdoar os pecados. Nós não estamos esperando aqui, irmãos, homens perfeitos. O presbítero bíblico, ele pode se irar. Ele pode pecar. Ele não deve. Mas ele é um homem pecador. Mas sabe qual vai ser a atitude de um presbítero bíblico? Se ele se irar com alguém de maneira errada, se ele fizer algo violento para alguém, ele vai pedir perdão. Ele vai tentar reparar o erro. Se foi privado, ele vai tratar isso no privado. Se for em público, ele vai tratar isso em público. Porque só tem uma coisa de que ele não abre mão: é ser como Cristo. Esses presbíteros são modelo para o rebanho. Esse texto nos ensina que a violência deve ser algo que não deve achar lugar no coração dos crentes. Que a violência deve ser algo que não deve achar lugar no nosso coração. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o que é que deve ser achado. Seja no presbítero bíblico, seja no crente. Não violento, porém o quê? Cordato. Ele não pode ser violento, ele tem que ser cordato. O Wisby vai dizer que o pastor deve ouvir as pessoas e ser capaz de ouvir as críticas sem reagir, sem pagar o mal com o mal. Hendricks vai dizer que, embora nunca comprometa a verdade do Evangelho, ela se dispõe a ceder quando se trata de seus próprios direitos. Esse é um homem cordato, ele é um homem amável, ele não é um homem brigão. Nós encontramos isso em Cristo. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante seus tosqueadores, e não abriu a boca. É por isso que nós precisamos olhar para esses homens e encontrarmos homens que estão dispostos a sofrer o dano, dispostos a sofrer
se isso for trazer glória ao Senhor. Mas caminhando para finalizar, irmãos, a gente não pode sair daqui achando que ser um presbítero bíblico é ser um homem pacifista. E isso é muito importante. E eu sei que você pode estar cansado já, mas você precisa se esforçar para prestar atenção, porque isso é muito importante. Um homem pacifista é um homem que não luta por nada. É um frouxo. É uma menininha. É o hippie dos nossos dias. Paz e amor. Está tudo certo. O presbítero não pode ser assim. Sabe por quê? Porque todo pastor tem aquilo que o Salmo 23 diz. Todo pastor carrega uma vara e um cajado. E vara e cajado são instrumentos utilizados para proteger as ovelhas. E os líderes do povo de Deus são chamados de pastores. Os presbíteros são chamados de pastores. Pedro, primeira carta dele, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, pastoreiem o rebanho. Presbíteros e pastores são pastores do rebanho. E como pastores do rebanho, eles também possuem aquilo que é necessário para defender o rebanho das ovelhas e dos lobos. Jesus fez isso. E os apóstolos também. É por isso que presbíteros bíblicos não são homens que ficam entrando no Facebook para ficar brigando ali no Facebook, mas são homens que, quando necessário, quando a coisa é necessária, eles estão prontos a defender a sã doutrina. Eles estão prontos a defender a igreja. Eles estão prontos a defender, pagando até mesmo com sua própria vida. São homens que vão chegar e vão dizer: olha, fulano é um falso profeta, dizendo o nome dele. Não siga esse homem, porque esse homem é filho do diabo. Caio Fábio, Ed Renekiewicz, David Leonardo, e nós podemos falar de tantos outros. Nós precisamos entender isso. Presbíteros bíblicos protegem a igreja, batem nos falsos mestres, tratam falsos mestres e falso ensino de maneira dura, porque isso é proteger a igreja. Lá em 1 Timóteo 1, 19 a 20, Paulo vai citar o nome de blasfemadores. Paulo vai dizer: mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo está falando o nome desses homens. Olha, cuidado com esses homens. Eu entreguei eles a Satanás, para que eles aprendam a não blasfemar mais. Em 2 Timóteo 2, 16 a 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre falsos mestres. E ele vai dizer assim: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. E olha o que Paulo vai dizer: entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Gente dentro da igreja, ensinando coisa errada, falatório inútil, profano, trazendo impiedade maior. Paulo vai virar para a igreja e vai dizer: está vendo fulano, cuidado com ele. Está vendo Beltrano, cuidado com ele também. Esses dois aqui estão agindo errado. São aqui inimigos que estão agindo de maneira errada. Estão se portando como inimigos. Paulo vai dar nome àquele que fez mal a ele. E vai rogar a Deus para Deus dar paga a esse homem. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Paulo não bateu. Mas Paulo disse: Deus vai castigar. Está atrapalhando o servo do Senhor, está atrapalhando o trabalho do Senhor, Deus vai castigar ele. Deus vai dar paga a ele. Jesus, homem manso, mas não pacifista, chamou Herodes de raposa. Lucas 13, 31 a 32. Na mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide e dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Está vendo? Esse que persegue o povo de Deus era raposa. Cuidado, irmãos, com ele. São pastor defendendo o rebanho. João falou de um homem que estava impedindo a hospitalidade da igreja, na sua terceira carta, capítulo 1, versículo 9 e 10. Escreveu algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, a um pastor, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica,
proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Quando eu for aí, eu vou falar isso para ele. Acaba macho. Está fazendo mal à igreja? Deixa eu chegar. Sou pastor da igreja. Vou conversar com ele. Vou falar com ele. Porque um presbítero bíblico, pastor bíblico, não tem medo disso não, irmãos. Paulo vai dizer que quem pregar outro evangelho é anátema. Assim como nós já dissemos, Gálatas 1:9. Agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que receber, seja anátema. E sabe o que é isso? Maldito. Separado de Deus. Paulo está dizendo à igreja, irmãos, cuidado. Se alguém aqui no nosso meio pregar um evangelho diferente do que aquilo que está sendo ensinado, que seja anátema. Que seja maldito. Isso é proteção para com a igreja. Isso fica claro que presbíteros não são homens pacifistas. Eles não estão dispostos a verem heresias e erros entrando na igreja e ficando quietos. Eles são mansos como Cristo, mas eles são pastores como Cristo. Que defendem o rebanho. Que protegem o rebanho. E no dia que nós vivemos em que ninguém pode falar de ninguém, em que o líder não pode falar de outro líder quando ele erra, em que nós estamos cheios de mimimi, em uma sociedade chata, que as pessoas vivem dizendo assim, não se preocupa com isso não, prega o evangelho, não perde tempo falando de herege. Você já tem tanto pecado, porque falar do pecado de outra pessoa? Irmãos, a Bíblia fala que é dever dos presbíteros apontar os hereges, apontar os erros, para que o povo de Deus não seja enganado. Defender a sólida doutrina, defender a sã doutrina. E um pastor fiel é um pastor que prega o evangelho, que aponta os falsos profetas e que protege a igreja de falsos evangelhos, não importa o que as pessoas queiram achar. Herege é herege, lobo é lobo, e a igreja precisa ser alertada e precisa ser protegida. Mas pastor, e se o presbítero for preso, e se ele for processado, e se isso acontecer? Ele é presbítero bíblico. Ele volta para a Bíblia. E Jesus diz em Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele defende a igreja. Mas se quiser processar, processa. Se quiser prender, prende. Meu reino não é aqui. Meu reino é dos céus. São esses homens que nós precisamos. Homens mansos, não violentos, cheios de cortesia no trato com as pessoas, com coração pastoral, que cuida, que acolhe, que paga o mal com o bem, mas que protege o povo de Deus, que está disposto a brigar quando for necessário para defender o povo de Deus. Esse não é um homem violento. Esse é um homem como Cristo. E assim nós devemos ser, irmãos. Cada um de nós. Porque se o presbítero é assim, todos nós precisamos ser assim também. Que o Senhor nos abençoe. E que Ele aplique a sua palavra no nosso coração. Amém.